Tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre propriedades coligativas, ok? E aí a primeira pergunta que devemos nos questionar, né? O que estudamos em propriedades coligativas? Então, basicamente, respondendo essa pergunta, o que nós vamos estudar em propriedades coligativas são os efeitos que os solutos provocam nas propriedades físicas de um solvente a uma determinada temperatura. Então, basicamente, nós vamos observar mudanças que ocorrem no comportamento de um líquido após a adição do soluto a uma dada temperatura, certo? Bom, as propriedades que nós vamos estudar, que vão nos ajudar a compreender essas mudanças. Tonoscopia, que estuda a diminuição da pressão máxima de vapor. Nós vamos aprender cada uma delas passo a passo. Ebulioscopia, que estuda o aumento do ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Osmometria, que estuda o aumento da pressão osmótica. E crioscopia, que estuda a diminuição da temperatura de congelamento. Ok? Beleza? Bom, basicamente o que nós vamos estudar em efeitos coligativos? Fazendo uma síntese até então. O efeito que o soluto provoca. Então, só lembrar que o soluto só tende a atrapalhar, o soluto dificulta, o soluto compromete. Então, se o líquido está evaporando, a adição do soluto vai dificultar a evaporação do líquido. Se o líquido está congelando, a adição do soluto dificulta o congelamento do líquido. Então, resumindo, o soluto atrapalha, ok? Bom, e o que nós vamos fazer? Vamos analisar esse diagrama que ele vai nos ajudar. A adição, vem comigo, a adição de soluto diminui a pressão máxima de vapor. A propriedade coligativa que estuda é a tonoscopia. O que cada propriedade coligativa estuda é o efeito que o soluto provoca, né? A adição de soluto aumenta a temperatura de ebulição, ebulioscopia. A adição de soluto diminui o ponto de congelamento, crioscopia. A adição de soluto aumenta a pressão osmótica, osmometria. Então, resumindo, o que cada propriedade coligativa estuda é o efeito que o soluto provoca. Ok? Tudo bem? Recentemente nós temos notícias de que os Estados Unidos praticamente está debaixo da neve, né? As rodovias todas completamente cobertas por neve. Então o que eles fazem? Adicionam sal. Por quê? Porque a presença do sal faz com que o ponto de congelamento venha a diminuir. E aí você consegue provocar o derretimento da neve, né? Tá bom? Então, o que cada propriedade coligativa estuda é o efeito que o soluto provoca. Bom, já que vamos falar de tonoscopia, convém primeiro entendermos um pouco melhor o que seria pressão máxima de vapor. Para a gente entender, eu vou usar esse sistema. Tá? Então, inicialmente aqui nós temos em A apenas o líquido. Vejam que temos aqui um espaço vazio e uma rolha fechando o sistema. Tá bom? Aqui à direita você tem um braço, com o objetivo de podermos, nesse braço, analisarmos ou observarmos a pressão. Tá? Inicialmente as moléculas estão no estado líquido, existe uma tensão superficial, né, que quando as moléculas no estado líquido conseguem energia suficiente para romper essa tensão, elas mudam de estado do líquido para o vapor. Inicialmente não temos vapores ainda, mas analisando o sistema B, percebemos que já há formação de vapores, né? Ou seja, algumas moléculas conseguiram romper a tensão superficial e evaporaram. Essas moléculas no estado vapor se movimentam no sistema, elas não estão paradas. É um movimento desordenado, onde elas vão colidir com a parede do sistema, entre elas e com a superfície do líquido. Ao colidirem com a superfície do líquido, elas produzem uma pressão, que nós chamamos de pressão de vapor. Bom, só que o sistema está fechado. Então o que acontece? Teremos um momento em que moléculas vão estar evaporando e moléculas vão estar condensando. Enquanto a velocidade com que as moléculas evaporarem for maior que a velocidade com que as moléculas condensam, a quantidade de vapor formado no sistema vai ser maior, ou seja, a pressão de vapor vai estar aumentando. Contudo, no momento em que a velocidade de evaporação se iguala à velocidade de condensação, o número de moléculas então passa a ser constante, ele não aumenta mais. O que isso significa? Que atingimos a maior pressão que os vapores exercem sobre a superfície do líquido a uma determinada temperatura. Essa pressão é denominada pressão máxima de vapor, ok? O quanto ela é importante para entendermos algumas mudanças. Por exemplo, quando a pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa local, o líquido ferve, ou seja, ele entra em ebulição. Por isso que, por exemplo, para o mesmo solvente, como a água, por exemplo,
você tem em regiões diferentes um ponto de ebulição diferenciado. Então, por exemplo, ao nível do mar, a água entra em ebulição, a água ferve a 100 graus. Em Brasília, a uma altitude menor, né, a pressão atmosférica é menor, perdão, nós estamos a uma altitude maior, né, mas a pressão externa local é menor, o que faz com que essa igualdade seja atingida mais rápido, fazendo com que o ponto de ebulição também seja menor. Tá? Então, quanto menor a pressão atmosférica, quanto menor a pressão externa local, menor a pressão máxima de vapor, o que faz com que o ponto de ebulição seja também menor. Tá? E detalhe, quanto menor o ponto de ebulição, mais volátil é a substância. O que é uma substância volátil? Uma substância que evapora com facilidade. Tá? Ou seja, teremos mais vapor produzido no sistema, maior a PMV. Quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é o líquido, maior a PMV. Tá? Bom, se o soluto ele dificulta, a adição de um soluto vai dificultar a formação de vapores, ou seja, dificulta a evaporação do líquido, influenciando diretamente na pressão máxima de vapor. Portanto, se eu tenho um solvente puro e eu tenho uma solução desse mesmo solvente, a pressão máxima de vapor do solvente puro vai ser maior, uma vez que o soluto vem a dificultar a evaporação desse mesmo solvente em solução. Tá bom? E um outro fator também importante. Existem situações onde o soluto pode se comportar em solução dissociando ou ionizando. Isso faz com que o número de partículas dispersas no sistema, em solução, venha a aumentar, aumentando assim o efeito coligativo. Então, se o soluto está dificultando a evaporação, se ele dissocia, ele dificulta ainda mais. Se o soluto está dificultando o ponto de congelamento, se ele dissocia, vai dificultar ainda mais. Então, quanto maior o número de partículas dispersas em solução, maior será o efeito coligativo. Tá? Uma outra observação interessante que pode também ser feita é a análise de gráficos. Quando você vai analisar gráfico, fique atento. Na ordenada do gráfico, nós temos a pressão de vapor. Tá? Na abscissa, a temperatura. Dependendo da leitura, pode ser a temperatura de congelamento ou a temperatura de ebulição. Então vejam que no primeiro gráfico, nós estamos analisando 3 solventes, o éter, o álcool e a água. A 760 milímetros de mercúrio, portanto, ao nível do mar, uma atm, se você traça uma linha, tá, cortando as 3 curvas, no momento exato da curva, se você desce a abscissa, você vai ter na abscissa a temperatura de ebulição de cada líquido. E o que nós observamos? Quanto menor a temperatura de ebulição, mais volátil é o líquido, maior a PMV. Então, o éter dos 3 solventes aqui citados é o que apresenta a maior pressão de vapor, né? Uma vez que ele tem a menor temperatura de ebulição. Se você imaginar uma pressão abaixo de 760 e traçar uma nova linha, você vai perceber que o ponto de ebulição diminuiu, né? Comprovando o que nós acabamos de analisar no slide anterior. No outro gráfico, nós temos exemplos diferentes. Temos o solvente puro, solução 1 e solução 2. Percebam que a pressão máxima de vapor do solvente puro é maior. Uma vez que não tem soluto, é de se esperar que isso aconteça. Depois, solução 1 e solução 2. Tanto na solução 1 quanto na 2, há presença de soluto, o que justifica o aumento da temperatura de ebulição ou a diminuição da pressão máxima de vapor. Como identificar a solução 1 e a solução 2? Você pode considerar, por exemplo, que a solução 2 é mais concentrada que a solução 1. Agora, se partimos do princípio que elas apresentam a mesma concentração, teremos que observar como o soluto em cada uma delas se comporta. Então, eu poderia pensar que na solução 1 eu tenho a glicose como soluto, que na presença de água apenas se dissolve. E na solução 2 eu posso pensar no NaCl, um sal que em solução dissocia, aumentando o número de partículas. Tá bom? Então você pode fazer essa leitura através de gráficos, podendo assim observar ou diferenciar solventes mais voláteis ou solvente de solução e soluções mais ou menos concentradas. Ok? Ótimo.